Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao vídeo hoje rápido sobre integração por partes, certo? Vamos ver de onde vem aquela fórmula do U, dv, etc e tal, e no final a gente faz um exercício, certo? Para a gente aplicar isso daí. Então vamos lá. A integração por partes vem daquela regra do produto de derivadas, né? Então se a gente tem f de x multiplicado por g de x e a gente quer derivar isso daqui, certo? D dx aí, a gente vai falar, a gente sabe a relação que é derivada de f vezes a função g, sem derivar, mais f multiplicado pela derivada de g, certo? Então, regra do produto de derivada. Olha só o que acontece. Quando a gente integra, então imagina que isso daqui é d, isso daqui, né? Vou escrever explicitamente assim, talvez fique mais fácil. F de x, g de x, isso é igual a df dx, enfim, o resto a gente não precisa fazer isso daí. Então, eu vou escrever assim, porque aqui tanto faz. G' de x. Muito bem. Então, se eu integrar isso daqui, então note que a gente pode multiplicar por dx todo mundo. Esse dx desaparece. Cadê o meu paninho aqui? Desaparece daqui. E vem parar aqui. Então, todo mundo aqui a gente multiplica por dx. Certo? Beleza? Dx, variação em x bem pequenininha. A gente pode multiplicar sem problema nenhum esse diferencial aí. E aí o que acontece? Quando a gente integra, o resultado da integral de f de x de df vezes g é exatamente o que está aqui, certo? Então, se você quiser, se tiver com dúvida aí, pensa nessa integral aqui, né? Ó, integral de du, por exemplo. Você está integrando só o diferencial du ali. Então, isso aqui vai dar u, certo? Integral de dx é 1x, ou seja, x aqui, né? 1u, ou u. Beleza? Então pense que isso daqui é u, sei lá, pense que esse produto de funções é uma outra função, é que a gente chama de u. Então o que é du? Du é o próprio u, ou seja, isso daqui quando a gente integrar vai dar f de x, g de x, certo? E aí do outro lado a gente vai colocar de fato o sinal aqui da integral, né? A soma aqui, então vai ficar integral de f' de x, g de x, dx, né? Note que esse dx está multiplicando aqui e aqui, mais a integral de f de x, g' de x dx. Beleza? Então, essa daqui é a regra da integração por partes. Só que ela fica meio complicada, né? Com g', com f e etc. Então, o que a gente faz? A gente dá nome às funções só para facilitar na hora de você decorar a fórmula ali, de você saber usar a relação. Então, como é que a gente faz isso? A gente fala aqui, por exemplo, certo? Então, isso é arbitrário, que u é f de x, é f, vou abreviar aqui as... Bom, vou pôr f de x, tanto faz, né? U é f e a gente fala que v é g de x. Tudo bem? Aí, olha o que acontece. Quando eu derivo u em relação a x, né? Então, eu vou usar aqui a mesma anotação. Du dx, isso é a derivada de f. F', que é df dx. Então, o que a gente pode fazer? Aqui é a mesma coisa, certo? Então, dv dx é a derivada de g'. A gente pode pegar esse diferencialzinho dx aqui, ó, esse dx e passar multiplicando aqui. De forma que a gente vai ter que du é f' de x dx. E dv é g' de x dx. Certo? E aí, com isso, como é que fica a nossa fórmula da integração por partes? Bom, f é u e g é v. Então, a gente tem algo assim, ó. U, v é igual a integral de f' de x vezes dx. Então, note que isso vezes isso daqui, ó, é du. Se ligou? E g é v, que eu tinha escrito antes. Certo? Então, isso aqui fica assim, ó, integral f' de x dx é du. E g de x eu tinha chamado de v, né? Antes de derivar, eu falei que v era g de x. Então, aqui fica v. Mais a integral de... Agora, ao contrário, ó, g' de x multiplicado por dx é dv. Então, isso tudo aqui é dv.
E f a gente tinha chamado de u, antes do derivar aqui, né? U é igual a f. Esquece a derivação. Então aqui vai ficar u. Certo? E é daí que vem, então, a famosa fórmula, né? A famosa relação que a integral de u dv é igual a uv, que já estava do outro lado, menos a integral de v du. Certo? Então, isola isso daqui, né? Passa isso daqui para o outro lado. Então, a integral de v du vem para cá, fica uv menos a integral de v du é igual a integral de u dv, que foi o que eu escrevi aqui. Beleza? Então, isso daqui é que é a regra da integração por partes aí, né? E vamos ver como é que a gente aplica, então, essa fórmula. Só vou apagar a lousa e... Calma aí. Muito bem, então vamos a esse exemplo aqui, ó. Como é que a gente calcula x, a integral de x, seno de x, dx, certo? Então a gente vai usar a fórmula da integração por partes, que é a seguinte: integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, beleza? E a gente vai dar uns nomes espertos aqui para x e para seno de x, para nossa integração ficar mais fácil e não mais complicada, certo? Então, vou fazer da seguinte forma. Eu vou falar aqui, u é x, certo? Porque derivar x é mais fácil do que derivar, do que integrar x, beleza? Então, a gente pega uma função que é fácil de derivar, porque assim, se a gente... Bom, enfim, muita calma. Eu vou fazer desse jeito e eu vou propor a você a fazer o contrário. Você vai ver como é que vai ficar difícil, certo? Então, u é x e dv é igual a seno de x dx. Então, note, ó, u eu chamei de x e dv eu chamei de seno de x dx, tá bom? Com essa substituição, né, como é que a gente fica? Bom, a gente vai precisar de v. Então, eu vou ter que integrar isso daqui e a gente vai precisar de du. Então, eu vou ter que derivar isso daqui. Beleza? Eu vou fazer de outra cor. Ó. Du é exatamente dx. Né? Du dx é igual a dx dx. Só que dx dx é 1. Então, du dx é igual a 1. Passo o dx multiplicando, você acha que du é exatamente dx. E v? V, vou fazer aqui embaixo. É só a gente integrar em ambos os lados. E a gente nota que v vai ser a integral de seno. Quem que eu derivo e dá seno? Menos cosseno. Então isso aqui vai ficar menos cosseno de x. E a gente passa o dx... Não, a gente não passa dx nenhum. Menos cosseno de x e acabou. Certo? Não tem dx, a gente integrou aqui em dx aqui, derivada de seno de x dx é cosseno. Ah, você pode falar assim, tem uma constante aqui, porque eu integrei. A gente vai adicionar a constante lá no final da conta, certo? Bom, então a gente reescreve isso daqui com essa substituição toda que rolou, beleza? Então a integral de seno de x dx é igual a uv, quem que é u? X. Então eu vou até deixar de azul aqui, ó. uv, mas quem que é v? Menos cosseno de x. Então, x vezes menos cosseno de x, isso é uv. Agora, menos, então menos, esse menos é da própria fórmula, certo? Não pode se esquecer dele. A integral de v du. Mas quem que é v? v é menos cosseno de x. E quem que é du? du é o próprio dx. Então, mais uma constante, enfim, a gente põe a constante no final. Beleza? Bom, e agora talvez ficou mais fácil, né? Porque agora a gente tem que integrar só cosseno de x, juntar com essa informação, a gente já vai ter a resposta da nossa integral, certo? Então, vou continuar aqui embaixo para não atropelar. Então, isso é igual x vezes menos cosseno de x é menos x cosseno de x. Aí aqui menos com menos, certo? A gente pode tirar esse menos 1 multiplicando o cosseno para fora da integral, vai ficar mais a integral de cosseno de x. Qual que é a integral de cosseno? Ou seja, quem que eu derivo e dá cosseno? É o seno. Então isso aqui é igual a seno de x. Agora sim, a gente pode pôr uma constante. Beleza? Então, para a gente escrever de uma forma mais bonitinha, né? A integral de seno de x... De seno de x, não, desculpa. De x seno de x, né? X seno de x. Dx
é igual a seno de x menos x cosseno de x menos x cosseno de x mais uma constante k. Certo? Então agora eu peço que você faça o seguinte. Não faça isso aqui, ó. Faz o contrário. O exercício aí que eu proponho... O exercício não, né? A observação que eu proponho é que você faça o seguinte. Chame seno de x de u e chame v de x. Faz o contrário, tá vendo? Eu chamei u de x e... v de x não, desculpa. Chame dv de x dx. Lógico. Assim. Tá bom? Que nem a gente fez aqui. Só que ao contrário. Você vai ver que vai dar mais trabalho de calcular a integral desse jeito. Aí você fala assim, como é que eu vou saber, na hora de fazer a conta, quem eu chamo do quê? Simples. Escolhe o cara que derivando fica mais fácil. Essa é uma dica boa que eu posso te dar. Certo? Seleciona entre os dois. Quem que a derivada é mais fácil? Do x aqui. Beleza? E é isso, meus alunos. Até a próxima e muito obrigado.